Uma alteração na lei da ficha limpa, considerada um dos maiores avanços no combate à corrupção no Brasil, está causando polêmica. O autor da lei considera a mudança um retrocesso. Vamos entender o que muda agora com a repórter Sêmia Mauad. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, suspendeu trecho da lei da ficha limpa. Para falar sobre esse assunto, então, e sobre o que muda, eu converso agora com o advogado Lenine Póvoas. Doutor, o que muda, então, diante dessa situação, dessa suspensão aí, desse trecho da lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa, ela sempre foi muito questionada, sobretudo pelos advogados, não pela ideia dela, que é retirar as pessoas que têm algumas condenações do processo eleitoral, mas da forma com que ela foi escrita. A redação dela leva a algumas conclusões que podem ser possivelmente inconstitucionais. E esse aspecto que foi levado ao Supremo Tribunal Federal agora é exatamente algo nessa linha. O que a lei da ficha limpa dizia? Que quem fosse condenado criminalmente ficaria ficha suja a partir da decisão do Tribunal de Justiça, decisão colegiada, e 8 anos após o cumprimento da pena. Qual é o problema disso? A pessoa fica inelegível a partir da decisão do tribunal, a partir daí já começa a contar 8 anos dela. Se o processo demorar para acabar 7 anos, ela fica 7 anos, aí ela cumpre a pena dela por mais 5, já são 12 anos de inelegibilidade, aí depois ela ainda fica mais 8 anos tendo que cumprir, porque é após o cumprimento da pena, ou seja, ela fica 20 anos ficha suja. Parece-me que a ideia da ficha limpa não é deixar uma pessoa tanto tempo sem condições de disputar a eleição. Só que a forma com que ela foi escrita pode levar a esta interpretação. E o que o PDT nacional fez foi exatamente levar ao Supremo Tribunal Federal para restringir o último trecho deste artigo, dizendo que é incompatível com o nosso sistema jurídico aquele pedacinho final que diz 8 anos após o cumprimento da pena. A ideia da ficha limpa não é essa. A ideia da ficha limpa é retirar a pessoa do processo eleitoral por 8 anos. E essa forma com que a ficha limpa foi escrita prejudica os candidatos, porque pode fazer com que eles fiquem inelegíveis 8, 10, 15, 20 anos. Quais as consequências, então, dessa mudança? As consequências é que os candidatos de 2020, porque o ministro foi muito claro neste ponto da decisão dele, que os candidatos que sofreram condenações criminais e que já pagaram mais de 8 anos de inelegibilidade e o processo deles de registro de candidatura ainda estão em discussão, eles podem ter o registro deferido e, consequentemente, assumirem as funções. Há como reverter, então, essa situação? Para os candidatos, sim, se o processo dele ainda estiver em discussão, e a decisão do Supremo Tribunal Federal, de lavra do ministro Nunes Marques, ela é possível de ser derrubada no plenário. E aí terei que aguardar o procedimento. Na verdade, essa mudança também, ela desrespeita o plenário da Corte? Olha, o Supremo Tribunal Federal já havia discutido lá atrás a constitucionalidade ou não da lei da ficha limpa. E decidiu-se por 6-5 que a norma ela era constitucional. Ou seja, em tese, isso já teria que ter sido debatido lá atrás. Mas qual é o argumento do PDT quando levou essa nova questão ao STF? Eles falaram, olha, esse ponto específico não foi objeto de debate. Eles debateram outros inúmeros aspectos da lei da ficha limpa, mas não este. Passa a valer quando, então? Imediatamente. Imediatamente essa decisão ela já tem validade, mas, repito, ela só se refere aos candidatos que disputaram em 2020 e que os processos para discutir se eles são ficha suja ou não ainda estão tramitando. Isto é, não acabaram. Ok, doutor, muito obrigada pelas suas informações aqui conosco. É importante ressaltar que o juiz aposentado, o autor, então, da lei da ficha limpa, o doutor Marlon Reis, mostrou indignação sobre este tema nas redes sociais. Veja aí. Eu estou aqui passando rapidamente para deixar vocês antenados aí com uma situação muito grave. O PDT, Partido Democrático Trabalhista, ingressou essa semana com uma ação declaratória de inconstitucionalidade sobre uma parte importantíssima da lei da ficha limpa, que estabelece justamente o prazo de duração da inelegibilidade. E o mais grave é que esse pedido do PDT foi acolhido agora, liminarmente, monocraticamente, por um ministro do Supremo Tribunal Federal,
E o que nós brasileiros temos que fazer? O mesmo que fizemos para conquistar a lei da ficha limpa, defendê-la agora. Chegou o momento, viu? Finalmente abriram ataque declarado à lei da ficha limpa. Os que faziam isso de forma rumorosa, rangendo dentes, agora resolveram agir. E nós precisamos reagir.